boa noite. Começando mais um Papos e Reflexões online. Nesse clima aí, ó, do eclipse solar, em conexão. Olha só que legal, quanto recurso interessante, né? Que dá pra gente brincar, né? Vou esperar mais um minutinho, que a galera tá recebendo as notificações. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Terça-feira, às 20h30, Papos e Reflexões online, aqui no Instagram. No perfil da titia Mo Salomão Psi. Muito bom, muito bom. Muito bom estar aqui, muito bom comungar com esse momento de reflexão de verdade, né? Pra gente ter a chance de botar na prática, né? Não ficar só no... Olha os efeitos que legais, se dá uma pirada assim, eles tomam. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Começando oficialmente Papos e Reflexões online. Hoje, terça-feira, dia 2 de julho, primeiro dia de lua nova entrando às 16 e pouquinho aqui, e o eclipse solar que aconteceu aqui em São Paulo. Estava dizendo que dava para visualizar mais ou menos às 17 horas. E com toda essa vibração, essa energia, disponibilizando para a gente ir para o lugar de exercício. Ei! Ai, que bom! Seja bem-vindo, Diogo, seja bem-vinda, Luci. Toda estelar, estamos todo mundo na luz, né? Aproveitando a vibe aí do eclipse solar, toda a energia, e com esse som de fundo aí também, eu acho que tudo na frequência e na sintonia, né? E para tanto, a gente vai falar hoje no programa sobre tempo. Pois é. Tempo. O que será que tem para falar de tempo, né? Oi, Maria, seja bem-vinda. Será que a gente tem para falar de tempo? No assunto Dona da Galáxia. Vamos nós tudo, né, colega? O que será que a gente pode falar sobre tempo? Na nossa realidade, tempo é uma coisa tão impalpável. Tem aí um monte de gente que é escravo do tempo. Tem aqueles que aprendem, grande parte de nós, que aprendem que tempo é dinheiro, tempo é algo a ser controlado, a ser conquistado, né? Mas o que será que vem mesmo a ser tempo? Na nossa realidade, tempo é um espaço que nós temos disponível para o nosso processamento.
Mas na prática, como que isso funciona? Nós aprendemos que a gente tem que se gerenciar por esse tempo estabelecido. O tempo do relógio, o tempo de acordo com as classificações da nossa realidade, da nossa estrutura social, cultural, o tempo adequado das coisas. Só que na prática, na vida diária, toda vez que a gente tenta ir buscar esse tempo, se enquadrar nesse tempo, tem uma discrepância, tem um descarrilhamento, tem uma falta de congruência. A Maria está dizendo, o tempo pode ser relativo. Sim, ele sempre é relativo. Só que na prática, do jeito que a gente aprende o oposto. A gente aprende que a gente tem que controlar esse tempo, que a gente tem que aprender a dominá-lo de tal forma que a gente se encaixe em determinados aspectos, classificações, padrões. E é exatamente dessa maneira que a gente perde conexão com o tempo real interno. Então, a gente fica sempre com a sensação de que a gente está inadequado, que a gente não está atingindo a meta, o objetivo. Então, a gente não é bom o suficiente, porque eu não estou funcionando, o meu sistema, a minha vida não está funcionando de acordo com aquele tempo estabelecido de maturação, de crescimento, de resposta, de encaixe, né? E tudo isso e tantas outras crenças e padrões que a gente aprende nos alimentam, nutrem a sensação de não pertencimento. E agregado a isso, inadequação, agonia, aí a gente vai entrando, autoestima rebaixada, autoimagem cada vez mais deformada e a perda da conexão genuína e verdadeira. Como seria possível alguém que vai tentar o tempo todo se encaixar no tempo estabelecido de maturação, por exemplo? É muito comum, quando a gente tem criança próximo, pensar assim, mas olha, não está no tempo certo de desenvolvimento. Não está. Tem alguma coisa errada, porque está destoando da curva de normalidade. O que a gente faz com essa criança? A gente já estigmatiza, a gente já rotula, já classifica e, consequentemente, impede que essa criança desabroche pela essência genuína. Porque se a gente fica o tempo todo dizendo que a criança precisa chegar num modelo, que a criança precisa produzir uma forma de aprendizado ou de tipo de inteligência que é o comum, eu estou inabilitando aquela criança a descobrir aquela forma, aquela maneira mais genuína dela. Então, o que a gente ajuda essa criança a fazer? A se desacreditar, a se sentir fragilizada, porque nada do que ela expressa se aproxima do adequado. Então, a gente tem na nossa cultura, a maneira de educar, por exemplo, é toda baseada em o quanto a criança consegue atingir, o quanto a criança consegue apreender daquela forma que foi estabelecida. Oi, gente! Beijo, sejam bem-vindos. Como adequado. E hoje nós sabemos que existe um leque infinito
de possibilidades de inteligências, de aprendizados. E aí aquela criança não se encaixa, imediatamente ela é rotulada. Isso vai acompanhar essa criança para o resto da vida dela, até ela chegar no meu consultório e começar a desmitificar um monte de coisa que dói, que impede e que desabilita ela no ser essencial e único que ela é. E isso tem a ver com essa história de gramatura de tempo ideal e adequado, de rotulação, etiquetagem, e que tem trazido um nível de sofrimento atroz, incalculável para todos nós. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com isso então? Qual é a solução? O que a gente pode fazer? Nós vamos passar o resto da nossa existência sofrendo com essa percepção de inadequação, eu não atingi a meta, eu não amadureci no tempo certo. O que é certo? O que é tempo certo? O tempo certo é o tempo, por exemplo, uma planta, uma rosa leva um tempo X para desabrochar. Quer dizer então que se aparecer na nossa existência, em algum lugar do planeta, uma rosa que amadureça com menos tempo desse estabelecido da adequação ou com mais tempo, tem alguma coisa errada? Quando a gente põe lá, vou dar um exemplo. Oi, gente, sejam bem-vindos. Boa noite. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma verdadeira preciosidade aqui no meu quintal. Tô fazendo, né? De plantação e tal. E eu tenho uma maravilhosa, wonderful de uma acerola. E desse tamanho, desse jeito, eu nunca tinha tido. Ela é grande, ela é frondosa, a copa dela é enorme. E aí, nesses que eu mudei pra cá, faz quase um ano, nesses 9 meses que eu mudei pra cá, ela produziu loucamente, que eu não dava conta, né? Fui distribuindo de tanta acerola, bitela assim, parecia uma maçãzinha. E de repente, ela foi diminuindo a quantidade de produção. E hoje, quando o inverno entrou, ela parou, né? Porque ela produziu tanto, né? E aí, fez uma poda dela. Mas ela continua linda. Ela só tá, muito provavelmente, se refortalecendo, se renutrindo, dando um tempo dela necessário dentro da realidade dela, para quando ela estiver pronta, ela começar a produzir de novo. Agora, o que há de errado em ela parar no tempo dela e quando ela estiver pronta, voltar no tempo dela? Pode não ser o tempo que eu esteja esperando. Mas quem sou eu para esperar alguma coisa dela? Se ela já me provê, se ela já me dá de graça, sem pedir, o melhor que ela pode no tempo dela. O que será que faz a gente aprender? Oi, boa noite. O que será que faz a gente aprender a estabelecer que existem métricas de determinadas coisas, desejos, intenções que precisam corresponder
precisam ser correspondidos. É aquela educação que a gente foi criado também e que continua vigorando, de que existe um molde, um modelo de adequação, um tempo certo das coisas estabelecidas por alguém, sei lá, um dia que disse que na hora que a gente faz tantos anos, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que parecer aquilo. Que o relógio biológico fala que quando a mulher tá chegando nos seus 30 e poucos e tralalás, o relógio biológico vai começar a apitar e essa mulher vai ter uma loucura, que ela vai precisar encontrar um parceiro, não importa qual a qualidade dele, para que ela possa produzir uma vida no ventre. E que aí, quando ela encontrar, ela vai produzir essa vida e vai corresponder, essa vida vai corresponder a todas as necessidades dessa realidade, desse casal, dessa mulher. Olha quanto peso a gente aprende a estabelecer, assumir e aceitar que é o caminho genuíno. Você já se parou para pensar que algumas coisas na sua vida você fez num tempo determinado, não porque você decidiu, porque você escolheu, mas porque você aprendeu o que deveria ter feito naquele momento? E hoje, se você parar e olhar e perceber, nossa, eu pulei processo de etapas porque eu aprendi e escolhi continuar acreditando que o meu tempo era aquele. Se eu fosse olhar, eu não tinha vontade de ter casado naquele tempo que eu casei. Mas a pressão era tanta, eu acreditava na época que eu tinha que corresponder, porque a idade tinha chegado, porque a fulana estava pressionando, ou porque eu estava me sentindo abandonado. E aí eu me rendi à ideia de que tinha chego o meu tempo. Mas se eu olhar hoje, quantas coisas eu abdiquei e abandonei que eu tinha vontade, porque eu me rendi à ideia de que tudo tem um tempo específico para todo mundo. Nossa, quanta coisa que eu deixei no meio do caminho. Quantas coisas será que você deixou no meio do caminho? Porque você se rendeu à necessidade de cumprir e se encaixar no tempo estabelecido. Quantas coisas você fez na sua vida porque estava no seu tempo, não tempo estabelecido como adequado, mas no seu. Qual é o seu tempo? Você já parou para pensar? Pensa aí agora. Quais são os meus tempos internos? O quanto eu ando me sentindo inadequado porque eu fico acreditando que eu tô fora do tempo certo. Quando eu me sinto fora do tempo certo e me sinto inadequado, será que eu tô olhando para o lugar aonde me contempla de verdade, ou eu tô querendo ainda me encaixar no tempo estabelecido como certo, adequado, correto, direito, necessário? As coisas, a vida tem o seu tempo próprio. Mas quantas vezes você perguntou de verdade e escolheu de verdade fazer as coisas na sua vida
porque era o seu tempo. E não por medo, como a Maria está dizendo aqui, por medo deixando o tempo passar. Por medo de não pertencer, por medo de não dar conta. Quantas pessoas eu conheço hoje que dizem assim, se fosse pensar mesmo, se eu fosse me consultar de verdade, eu não teria tido filho. E por que você teve? Porque eu fiquei com medo. Medo de quê? Eu fiquei pensando, porque todo mundo fala, né? Se você não tem filho, vai chegar uma hora que você vai se arrepender. Você vai sentir falta. Faz falta no casamento. Faz falta na vida. E aí eu pergunto, mas faz falta de quê? Em quê? Porque aí você tem garantia, né? Quem vai cuidar de você quando você estiver velho? Nossa, então puta merda, você teve filho pra ter um cuidador, a garantia de um cuidador? Cacetada, coitado do teu filho. Eu tive filho porque eu fiquei com medo de não ter saúde, não ter ninguém pra limpar minha bunda quando ficar inválido. Meu pai, olha quanta coisa de aprisionamento. Medo de não ter quem limpa a bunda. Já tô dizendo pra mim que eu vou precisar que alguém limpe a minha bunda. Olha os decretos que a gente faz. Medo de não ter aonde me encostar. Eu já tô dizendo que eu tô assumindo que eu vou ser incapaz. Medo de não ter com quem me relacionar. Eu já tô dizendo que eu já tô assumindo que eu vou ficar insuportável, que as pessoas não vão querer se relacionar comigo. Vou ter enrijecimento, vou ficar trancudo lá. Olha quanta coisa a gente vai decretando e acreditando e dando crédito, aceitando, incorporando na própria vida. Oi, tudo bom? Seja bem-vinda. Por aceitar que existem métricas, tempo adequado, tempo de vida, tempo de escolha. Quanta dor a gente causa em nós, porque se rende a ideia de que eu preciso ir de acordo com essa estrutura montada por uma cultura que é obsoleta, que está cada vez mais obsoleta, porque está direcionando as pessoas para um lugar de fracionamento de si, de cisão de verdade com a própria essência, para buscar euforicamente um pertencimento lá fora, uma adequação, um resultado igual ao outro. Sentenças, é verdade, Maria, verdadeiras sentenças que a gente aceita como se fossem facilitar o nosso caminho e economizar tempo, sabe? Que economia de tempo é esse? Que tempo é esse? Quantas vezes você se permitiu fluir numa maré sem nem se perguntar se era verdadeiramente uma escolha sua ou se você estava se rendendo a um padrão para parecer com um modelo, para pertencer, para se sentir no tempo certo. Qual é o tempo certo? O máximo que eu consigo me aproximar dessa ideia, desse crivo de certo, é dentro de uma percepção particular, o tempo de maturação genuíno de cada alma. Isso significa que cada um de nós
somos universos particulares, únicos, sem possibilidade de cópia. Então, o meu tempo é no nível, na percepção e no resultado de processamentos completamente individuais e particulares, todos meus, que nunca poderão ser equiparados, comparados a de quem quer que seja, deste universo e que dirá dos outros paralelos. Essa história, o meu tempo, é resultado de toda uma gama de somatórias, de enredos meus, de vivências, de histórias, de recebidos de tradição, de linhagem, mas mesmo assim sem ditadura, porque eu posso vir de uma linhagem cheia de nuances, cheias de sentenças, de busca de adequação, e a minha alma, que é o meu espírito encarnado, tem um nível de inquietação que não consegue se render às sentenças. E aí eu viro um buscador. E aí eu tomo posse desse meu direito de destoar de toda e qualquer tradição ou decreto ou sentença. Olha só. Mas ouvindo isso, veja como mexe no campo vibracional da gente. Às vezes dá um medo. Você fala, nossa, mas será? Como é que será que eu faço isso? Como é que será que eu rompo? Primeiro de tudo, o primeiro passo de romper com essas grades, esses aprisionamentos, esses cárceres, é você trazer para a consciência, né? A gente trazer para a consciência. Não, peraí, realmente eu nunca parei para pensar se os tempos que eu estabeleci, que eu deveria fazer, que deveriam acontecer na minha vida, são efetivamente meus. Se eu consigo escolher por mim ou se eu sou só um papagaio. Grande parte das vezes a gente começa a descobrir, quando a gente traz para a consciência, que a gente é papagaio. Papagaio de tradição, papagaio de medo, papagaio da ideia de segurança. Olha só. Necessidade de me sentir seguro e por isso reproduzindo toda uma estrutura que já foi trilhada, porque a gente assume, né? E as células do nosso corpo também assumem, enquanto a gente não traz para a consciência. Quando a gente traz para a consciência e começa a falar, peraí, deixa eu ver aqui. Aí você começa a você começa a sair desse aprisionamento e começa a se dar conta. As coisas vão se reformulando, né? E é óbvio que tem algumas perdas internas, algumas dores, inclusive. Nascer, florescer, reflorescer, dói. Nascer dói, crescer dói, permanecer dói, mudar dói, se transformar dói. Mas a dor depende do conceito de dor que você aceita na tua vida, porque a dor não é sinônimo de sofrimento, em tempo algum. Muitas vezes nós aceitamos esses parâmetros, mas não é real. A dor é um processo de transição que muitas vezes precisa, grande parte das vezes precisa, para que você tenha um impulso
o empurrão necessário para você expandir. Como nós somos uma cultura de civilização, de aprisionamento na ideia de zona de conforto, se a gente não tem um estímulo, um impulso, a gente não floresce, a gente não vai. Então a dor, na verdade, é esse impulso. Tem uma fala do padre linda, eu até postei uma vez no Stories, acho, que fala assim: nem sempre, é mais ou menos isso, né? Nem sempre o ato de expulsar é algo, como nós aprendemos, ruim. Imagina se o útero não tivesse a contração e expulsasse o feto desse útero, a nossa civilização, a nossa espécie teria morrido. E eu acho tão lindo isso, que é o tempo natural daquela maturação que dá o impulso necessário para aquela vida ter coragem de acontecer. Porque pensa, é tão confortável lá no útero, né? Quentinho, seguro, é limitado, você conhece tudo. Não tem grandes novidades, mas também você tá lá recebendo papá, seguro, recebendo carinho, onda de amor. Não é? E aí, esse impulso de nascimento que o útero provoca naquele bebê, as contrações, é para estimular através dessa dor, porque é uma dor para aquele bebê, não é só para a mãe. Nascer dói, porque ele passa pelo canal vaginal, né, quando é o parto natural, ele passa por uma musculatura que vai fazendo ativação de todos os sensores daquele bebê, fora toda a flora do canal vaginal, e vai envolver aquele bebê com todas as vacinas necessárias para ele entrar num novo ambiente que ele nunca viveu. Mas dói. Ele estava lá seguro, quietinho. E se talvez a gente permitisse e não tivesse a sabedoria do corpo, da construção do universo, da sabedoria do corpo, aquele bebê permanecesse lá naquele quentinho, seguro, a nossa espécie se extinguiria. Então aquela dor, ela não é sofrimento. É uma dor que anuncia a vida, anuncia o desabrochar e o crescimento e o perpetuar da espécie. Na nossa vida é a mesma coisa. As dores, elas anunciam a possibilidade de um crescimento. É no teu tempo de ir para a vida. Esse é o tempo genuíno. Então não precisa forçar nada. O seu tempo acontece. O que faz com que a gente deixe de se conectar com esse tempo? Os anestesiamentos que a gente tem aprendido, que a gente aprendeu e que a gente tem aprendido. Então, o anestesiamento dos medicamentos, que ao invés de colaborarem para o seu processo, foram desenvolvidos para castrar, para impedir que o processo aconteça. Por isso que as medicinas mais próximas da natureza, né, como a homeopatia, a fitoterapia, a antroposófica, medicina tradicional chinesa, que traz essa possibilidade de você respeitar o tempo interno dos órgãos, do enredo, do contexto, daquele ser que está ali, que está descarrilhado porque foi buscar adequação nos anestesiamentos, na separação da sabedoria genuína desse universo particular. Qual é o seu tempo?
de estar com as pessoas, de estar com você. Você já viu quanta gente tem medo de ter tempo para si? São aquelas pessoas que não tem nada para fazer, corre para ir atrás de alguém, de alguma coisa. Liga para um amigo, ou vai na academia, ou marca uma viagem, ou chama a colega. Não consegue ficar consigo, não consegue metabolizar. Primeiro, ter consciência, aceitar e metabolizar o tempo consigo. Não dá. Bom, quanto tempo você fica na internet? Quanto tempo você fica lá? Inclusive, vocês já ouviram a música da Sandy com o Angra? Que eles gravaram? Fala sobre esse anestesiamento da internet, da web. Vale a pena. É um pesado bacanérrimo. A Sandy cantou lindamente. Pra quem não gosta, ok, cada um. Eu gosto, né? E a letra é maravilhosa, é de questionamento puro, né? Tá no YouTube. É bacana, porque você prestando atenção na letra, você fala, cara, como é verdade isso, é isso aí, e ninguém tá percebendo. Qual é o tempo que você dedica de verdade, conscientemente para você? Eu não tô falando de fazer a unha, pintar o cabelo, ir na manicure, depilar. Não é isso, cara. Isso é o mínimo que você pode fazer para se sentir lá dentro dos cuidados básicos, né? Ou não também. Se você de repente não gosta de depilar e gosta de ter os pelos aí, qual o problema? Nenhum, né? Eu tô dizendo o tempo com você de verdade, se percebendo. O que tá passando pela sua cabeça. Ao invés de fugir do pensamento ou falar, não posso, eu tenho que fazer vibração positiva, mentalismo genuíno. Porra, você não se apropria de você? Se essa noia que tá passando na sua cabeça, ela foi produzida aí dentro. Ou pelo menos você deixou espaço aberto do seu campo energético para entrar do inconsciente coletivo, fez sintonia. Então, você não vai nem prestar atenção, você já vai querer entorpecer. Você vai entorpecer. É isso mesmo. Qual é o tempo que você tem com você? Já viu aquelas pessoas que namoram, não deu certo, termina, na semana seguinte já tá engatado no outro namoro e fala assim, aconteceu. Não, colega, você não sabe ficar sozinho. O tempo com você não é precioso. O tempo com você não é de qualidade. E aí, é óbvio, você vai buscar, sem perceber, pessoas, vai se interessar por pessoas que vão sugar você de você. Aí é um carro aberto, um túnel aberto para relacionamentos tóxicos e abusivos. Uma vez eu me relacionei com um cara que é super bacana mesmo, e que podia dar um relacionamento super legal, mas logo no início o cara tava indo trabalhar e o cara no celular tocando, e eu não ia atender dirigindo, né? Só que o meu consultório era muito longe e ele não parava de insistir. Eu parei o carro, atendi o telefone e falou, oi, de manhã, oi, pô, você não me atende, tô fazendo horas que eu tô ligado, fiquei ouvindo. Então, olha só, eu tô indo pro trabalho e eu não ia atender você dirigindo, mas é o seguinte, é falta de consideração. Então, pera um pouquinho, só queria te avisar um negócio. Antes de você chegar na minha vida, eu já tinha uma vida, eu já existia. E você não é divisor de águas, né? Você pode ser uma soma bacana, mas pelo visto, você não tá entendendo. Não, isso é
falta de respeito. Olha, eu vou desligar, porque eu preciso ir pro meu trabalho, que é algo que eu gosto muito de fazer. Você se acalma e quem sabe depois a gente conversa. Porque eu não tô aqui para ficar esperando que atender às suas necessidades. E bom dia para você. Pá. Continuou. Pá, pá, pá. Até que eu desliguei o celular. E falei, meu Deus, vamos dar um tempo para esse ser, né? Que tem alguma coisa que não tá funcionando aí. E no final do dia, para minha surpresa, quando eu liguei o celular, tinha 1 milhão de mensagens. E aí eu falei, eu não vou falar, não vou buscar. Não precisei. A pessoa ligou pra mim, né? Porque eu acho que ficou lá prestando atenção lá. Aí, oi. Eu achava que já tinha acalmado, que já tinha melhorado. Não, piorou. E aí eu tive certeza que o tempo dele com ele era muito precário. E aí ali acabou. Ai, Mônica, mas você é tão radical. Não é radicalismo, meu amor. É que é assim. O exercício nos habilita a uma série de percepções. Isso não como é que eu posso falar? Como as pessoas falam, né? Não é exigência exagerada, não é falta de paciência, não é... As pessoas falam tanta coisa que eu já não vou saber falar tudo agora. Não é trauma, isso é habilitação. Quando você vai se habilitando nessa arte da convivência, existem algumas coisas que você sabe que o ser humano tem, todo mundo tem capacidade, sempre. Mas ele também tem escolha. Quando as pessoas começam a insistir em algumas atitudes, isso já é um indicativo de que aquela pessoa não está disponível para fazer mudança. E como eu não sou banho-maria, eu que já tenho uma habilidade nisso, na minha vida eu não perco tempo. Porque primeiro que eu não tenho desejo de fazer transformação de ninguém, nem nos meus clientes, nos meus pacientes. Eu não desejo que eles façam nada no meu tempo, nem na minha visão. Eu sou apenas uma condutora, eu sou uma barqueira que conduz aquela pessoa que está afim para ela enxergar ela no tempo dela. Se não fosse assim, eu teria catequizado um monte de gente, teria falado a minha opinião sobre vários aspectos, e isso não procede na prática. Agora, existem habilidades, por exemplo, você vai no mecânico, você vai lá e leva para ele fazer a verificação do seu motor. Aí começa, tem um barulho aqui, vamos aqui. Eu sabia, é isso mesmo, a repimboca da parafuseta que tá aqui, que precisa trocar, olha disso aí. Você vira para ele e fala assim, não dá para você tentar mais um pouquinho sem ter que trocar? Aí ele olha para sua cara e fala assim, não, dona, tem que trocar. É a mesma coisa na minha área. Só que como eu trabalho com isso já há muito tempo, eu tenho a habilidade de verificação, eu não fico perdendo tempo com gente quando é para vivência pessoal, eu não fico desperdiçando meu tempo para ficar catequizando ninguém, nem explicando nada, porque eu não sou explicadora de nada. Se a pessoa decide que para ela a verdade dela é aquela e não tem chorumelas, tá ok, mas não vai ser comigo. Isso em tudo, em todas as relações. O que acontece? Você vai ficando mais habilitado em si, porque o tempo da sua realidade é o seu, mais ninguém. E você também não fica falando que o tempo do outro é diferente, ou é ruim, ou é pior, ou é melhor. Você apenas aceita que o tempo do outro diverge do seu. E em respeito a você e, consequentemente, ao tempo do outro,
você assume, é o que eu faço, é o que, quando a gente começa a exercitar nessa área, você vai indo para esse lugar de inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. É você não desperdiçar o seu tempo genuíno de maturação com desejos que não dependem de você. Às vezes nem os nossos, né? Às vezes a gente tem desejos aí internos e o teu processo, o teu mecanismo te mostra que não é na velocidade e no formato que você estava achando que você estava desejando. E aí, quando você saca isso, você não quer surpreender, você fala, tá bom, ok. Então vamos no tempo que é necessário. E tá tudo bem, não tem nem melhor nem pior, nem bacana ou não. Tem a autohabilitação, a parceria interna, o autoapoio. Quando a gente exercita isso, você quando vai se relacionar com o outro, você não exige nada disso do outro. Você não exige que o outro fale para você o quanto ele te ama, esteja disponível para você a hora que você precisa. Você não exige, porque primeiro você está disponível para você. Depois, quando você está com o outro, é bacana você falar, nossa, olha, passei um dia assim, assim, assado, mas olha, fiz isso, dei conta. Você não fica lá o tempo todo. Eu vejo gente falando o tempo inteiro na porra do WhatsApp com o parceiro e com a parceira no monitoramento. Ah, você não falou comigo hoje. Ah, vai. Ó, eu vou falar agora do jeito que eu falo. Vai dar o cu pro cavalo. Pra ver se... Que é isso? O outro tem que estar disponível pra você. Você tá dizendo que você nunca tá pra você. Então aí fica chato, fica exigindo do outro. Aí os relacionamentos são abusivos de bilateral. E aqueles que querem, exigem o tempo do outro disponível, mas não dão nada. Também. Também tem isso. E também é uma verificação. O que é isso? Isso é saudável pra mim? Eu busco isso na minha vida. Eu quero desperdiçar o meu tempo precioso com esse tipo de demanda. Você quer bancar a mãe do teu parceiro? Nossa, isso é tão perigoso. Porque quando você vai para esse lado de mamãe do seu parceiro, preciso pensar nele, preciso estar com ele porque ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele fica irritado, ele não fica sem mim, ele não come se eu não ponho a comida, ele não faz nada se eu não estiver em casa, ele não dorme se... ele precisa transar porque senão ele fica nervoso, mesmo quando eu não quero. Sabe o que acontece? Com mãe, a gente não transa. Não tem tesão. Então, se você acha que é legal você fazer esse papel de mãezona, de cuidadora, dedicando o seu tempo precioso para eleger e prover para o seu macho, cuidado, porque ele vai ter tesão em quem não tem essa postura maternal com ele. Isso é prática diária. Por isso que a gente está cheio de relacionamento onde as pessoas escolhem permanecer juntas por conveniência, não por desejo e tesão. É uma realidade. Não é bacana, mas é verdade. Permanece por medo, porque tem medo de encarar o próprio tempo, porque não se disponibiliza para estar tempo integral consigo, de qualidade, e busca alguém que se submeta. Às vezes paga um preço bem bom. E às vezes cobra com juros e correção. As relações são todas pautadas nessa desperdício de tempo interno. Qual é a qualidade do seu tempo com você?
Você fica aflito quando você está só com você? Você se leva para passear de maneira consciente, não só por falta de opção? Você caminha com você? Você viaja com você? Você curte estar com você? Ou você ocupa o seu tempo com um monte de outras coisas e pessoas porque talvez você nunca tenha se dado conta da precariedade do seu tempo com você. Por isso que a gente é tão refém dessa essa ideia de estrutura, de adequação. A gente querendo tempo integral, pertencer às classificações de o tempo certo, o tempo adequado, o tempo ideal. Por isso que a gente não lida bem com finalizações, porque a gente não lida com os nossos tempos internos, a gente nem conhece. Eu tenho certeza que se você que está assistindo parar e fizer uma pequena avaliação bem rapidona de qual é a qualidade do seu tempo com você, você vai se surpreender que vai ser bem precária. Porque fazer ginástica com você é tudo bacana. Pintar o cabelo, fazer ginástica, fazer unha, sair com os amigos, isso é ótimo, né? Transar, dar beijo na boca, é ótimo. Mas e com você? Qual é a qualidade do seu tempo com você, onde ninguém está presente? Só você. Aí tem gente que fala assim, quando eu tô sozinha comigo, eu tenho um monte de gente na minha cabeça. Já mostra então a qualidade do seu tempo com você. Eu não consigo. Eu dou sempre o exercício de ir no cinema sozinho dentro do processo, né? Porque a gente usa isso como ferramenta. As pessoas passam verdadeiras agonias, né? Eu, a primeira vez que fiz esse exercício lá com os meus 14, 15, 16 anos, sei lá, na adolescência, eu suava frio. Na primeira vez que eu tentei. É tão antigo que o único cinema que tinha, o único shopping que tinha cinema era o shopping Ibirapuera. Faz tempo que eu não vou lá, acho que até não tem mais cinema lá. E era aflitivo, era muito angustiante, porque eu não sabia o que era estar comigo sozinha. Eu estava sempre rodeada de gente, de pensamentos, de ideias, de desejos, de programações, tudo para depois. E naquele momento, tá lá dentro daquela carcaça, eu não tinha a menor ideia de como eu podia estar comigo. Tem uma sugestão aí. Experimenta exercitar. Se leva nessa semana no cinema, sozinha, sozinho. Que tal? Será que você consegue? Será que você se disponibiliza para estar nesse tempo sagrado com você? Tomar um lanche, sozinha, sem ficar comendo ou olhando para a mesa. Ou pro celular, que é bem comum, né? A gente vai, eu vou sozinho, fica lá no celular, não olha para nenhum canto da padaria, do restaurante, do bar. Porque tá desconfortável, não sabe como ficar consigo, né? Tem medo dos estímulos que venham perto de você e você tenha que assumir uma postura. Grande parte das vezes é isso. Porque você não se conhece, o seu tempo com você não é sagrado. Eu não vou conseguir ir na padaria sozinha, eu não vou conseguir ir no cinema, tá? Então começa no banho. Banho de olho fechado. Tempo inteiro. Mesmo quando eu não lavo a cabeça. As meninas aí. Presta atenção. Mas até quando vai junto, não larga a droga do celular. Verdade, Thiago. O Thiago tá falando uma coisa aqui pela madrugada, hein? Outro dia eu ouvi assim, eu achei bárbaro.
estavam 3 pessoas num recinto para interagirem. Aí 2 pessoas começaram assim no celular. A terceira pessoa pegou o celular e mandou no WhatsApp das 2 outras pessoas que estavam no celular: oi, tudo bem? As 2 pessoas olharam para essa terceira pessoa que mandou no WhatsApp e falou: pô, meu, que é isso? Pô, vocês estão aqui com essa merda ligada? Vocês vieram aqui para quê? E a gente perdeu mesmo essa percepção. Porque a gente desaprendeu a estar consigo, a gente está desaprendendo a estar com o outro. Você já viu o quanto a gente, não é? Você chega no lugar, bota o celular em cima lá. Você não tá com ninguém, você não tá com a pessoa que você tá. Você não tá nem com você. Vai com o celular, ao invés de ir lá saborear a comida, o lugar, como se você tivesse com alguém que você ama muito. Você vai lá pro entorpecimento. Ouve a música da Sandy com Angra. Vai lá no YouTube, é um show de bola. O questionamento e a crítica verdadeira. Porque é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos nos tornando seres humanos funcionais, que estamos tão no automático que perdemos a conexão com o tempo interno. Então a mulher não sabe se ela ovula, o que é a cólica, o que é o processo da parte hormonal dela. O homem não se dá conta. Por isso que tem tanto homem que chega a uma determinada idade, desenvolve câncer de próstata, porque não tem consciência de si. Não trabalha os próprios medos, a própria rejeição. A mulher também. Então o que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Você está tomando conta da vida de quem? Você está exigindo, você está se comparando. O que você está fazendo por você de verdade? Você consegue ficar só com você de verdade? Presta atenção. Não consegue ir no cinema sozinho? Ok, é muito traumático. Não consegue ir no jantar, comer sozinho? Sem ficar abduzido no celular, prestando atenção em você? Ok. Toma banho de olho fechado. Começa a prestar atenção. Veja como é difícil estar com você num momento que deveria ser sagrado para você. Eu tenho certeza que grandes descobertas você vai fazer. Muitas vezes de dores que estavam lá submersas, outras tantas de prodígios que você nunca se deu conta e que sempre foram seus. Tá bom? Então, veja aquela dica que eu pus aí no meu Instagram. Se você não é meu amigo, me segue. Me segue. Quem sabe você vai dando uma olhada lá nas minhas postagens e alguma coisa te cutuca e faz você florescer, sair do casulo e começar a perceber o quanto você vale a pena na sua vida. Oi, tudo bom, queridões? O quanto vale a pena você estar com você na sua vida, tá bom? Então, vê o filme que eu pus, tão forte e tão perto, que é show de bola. Fala sobre como a gente lida com as nossas emoções, o quanto a gente foge delas e exercita o banho de olho fechado, tá bom? Excelente semana. Semana que vem é feriado dia 9, mas eu tô aqui, ao vivo, aqui no Instagram, às 20h30, Papos e Reflexões Online. Me segue aqui no Instagram, me segue lá, curte, se inscreve no meu canal do YouTube, que tem todos os meus programas lá e você pode acompanhar, tá bom? Aqueles que você não viu. Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem.